Neemias capítulo de número 3 e verso de número 6. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. Bem, aos domingos, quando eu tenho subido aqui no palco da Lagoinha São Miguel Paulista, nós temos conversado um pouquinho sobre os muros de Jerusalém, bem como as portas de Jerusalém. E quando eu falo sobre os muros de Jerusalém e falo sobre as portas de Jerusalém, nós estamos falando de uma reforma, nós estamos falando de uma reconstrução, pois foi isso que aconteceu no contexto sociocultural de Israel. Eles reformaram de modo literal os muros da cidade de Jerusalém. E quando nós olhamos para Jerusalém, poderia eu aqui tentar tipificar, e quando eu falo de tipificar, eu estou falando de uma ideia, de uma alusão, onde você pega um determinado objeto para fazer ele uma figura de linguagem, onde você extrai uma lição. Então aquele objeto, ou aquela cidade, por exemplo, Jerusalém, ela tipifica o ser humano. Então quando eu olho para a cidade, eu poderia fazer aqui uma alusão dizendo que Jerusalém é cada um de nós, e as portas, elas representam as lacunas que são abertas em nossos corações, no nosso emocional, no nosso espiritual, ou até mesmo no nosso psicológico. E quando você e eu não reparamos essas lacunas, quando você e eu não reconstruímos as portas para fechar essas lacunas continuam meio que aberta ou aberta, e segundo a psicologia poderíamos dizer que elas se tornam fantasmas. Então quando nós não fechamos essas lacunas como deveríamos fechar, elas voltam. O planeta Terra vai dar as suas voltas, e em um determinado momento aquele problema, aquela situação, aquilo que você deixou mal resolvido, ou seja, lacuna, ele vai voltar para te atormentar. E por que fantasma? É como se ele porventura viesse pegar o teu pé. E ele vem pegar o teu pé, só que em vez do teu pé, seria a consciência. Então quando falamos sobre Jerusalém, dentro do contexto da reforma, dentro do contexto da reconstrução de muros, Jerusalém tipifica cada um de nós, e as portas, as lacunas. Esse mesmo exemplo, eu poderia também citar, quando Paulo, ele vai pregar lá na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Atenas, a cidade do saber, a cidade do conhecimento, a cidade da filosofia. E quando Paulo chega lá em Atenas, ele chega num lugar chamado Areópago, que era um lugar onde as pessoas se reuniam para debater, para filosofar, para poder expor as suas ideias e os seus pensamentos. E lá no Areópago nós vamos ter vários altares que eram erigidos a diversos deuses, e não só deuses da Grécia Antiga, deuses de outras regiões, de outras culturas também tinha-se altar ali de prestação de culto, inclusive o altar ao Deus desconhecido, que Paulo pega isso como gancho e diz: eu venho vos falar sobre esse que vocês adoram sem conhecer, agnostoteu, ao Deus desconhecido. E Paulo então começa a falar: o Areópago, assim como Jerusalém, é também cada um de nós, e os altares são os deuses que você e eu, nós construímos dentro de cada um de nós. Então a família, ela torna-se um Deus. Objetos como carro, casa, sítio, casa na praia, torna-se Deus. Diplomas acadêmicos, torna-se Deus. O cônjuge, o filho, ele pode se tornar um Deus, porque quando falamos de Deus, entenda, irmão, Deus, ele é um título. Deus não é em si uma pessoa. O nosso Deus, ele é pessoal, e ele tem um nome. Agora Deus é um cargo, Deus é um título, e você e eu podemos dar o título de Deus a qualquer objeto, a qualquer pessoa, e essa pessoa também pode se achar um Deus. Então tanto
tanto Jerusalém, como também o Areópago, significa cada um de nós. E as portas de Jerusalém, essas lacunas. E nós estamos falando sobre isso. Jerusalém é um ambiente religioso, como era o Areópago, um ambiente de culto. E falamos sobre as portas das ovelhas, falamos sobre as portas dos peixes. E agora nós vamos falar sobre outra porta. Neemias capítulo 3, verso 6, vai falar sobre a porta velha. E por que ela tem este nome? Por que ela recebe o nome de velha? Porque ela foi a primeira porta a ser erigida na origem da cidade. Então, quando Davi conquista essa cidade e vai murar a cidade para poder proteger a cidade, a primeira porta, que é um marco histórico, um marco cultural, um memorável, um museu, é a porta velha. Ela recebe esse nome porque foram construídas outras portas, e aquela porta velha representa um museu. Foi aqui que a cidade ela se iniciou, ela tem um valor sentimental. Porém, quando continuamos a ler Neemias capítulo de número 3, do verso 6 ao verso 12, nós vamos ver que esta porta, ou o pedaço dessa porta, foi o problema para Neemias. É como se você e eu fizéssemos uma reforma. Aí você contratou um engenheiro, contratou um pedreiro, contratou um arquiteto, e de repente então você olha aquele projeto e você fala: isso aqui vai dar trabalho, agora isso aqui não vai dar trabalho. E aquilo que você acha que não vai dar trabalho é o que mais dá trabalho. Aí começa a surgir problema atrás de problema, e aquilo que você achou que não traria peso para você, começa a trazer peso para você. Isso aconteceu com Neemias. A porta velha, um valor sentimental, o valor de origem. Aqui vai ser fácil reformar, mas não foi. Lendo Neemias capítulo de número 3, do 6 ao 12, vamos ver que esta porta deu o maior trabalho para Neemias poder reformar. E esse trabalho árduo, esse trabalho pesado, traz consigo a ideia de que existem coisas na nossa vida que vai demandar mais tempo meu e seu, como falou no culto da manhã a pastora Edi, enquanto ela falava sobre oração. Ela disse que ela orou 20 anos por um propósito, para que aquilo pudesse acontecer. Não foram 20 horas, não foram 20 dias, não foram 20 meses, foram 20 anos orando pelo mesmo propósito. E quando olhamos para o propósito, a princípio parece ser fácil de conquistar, mas levou 20 anos para poder conseguir. É o que acontece com a porta velha. A princípio parece que não vai dar trabalho, mas deu muito trabalho. E existem algo na minha vida, na tua vida, que você vai levar mais tempo para poder tirar, para poder arrancar, para poder fechar a lacuna. Ela representa sim justamente o trabalho árduo. É uma porta que, inclusive, quando aberta, ela dá acesso ao caminho para Damasco, que é o episódio onde Paulo, que ele vai no caminho para Damasco, e ali ele encontra o Cristo. Mas podemos tirar outras lições disso? Claro. Quando falamos de porta velha, nós também poderíamos falar de Jerusalém em relação ao homem, as portas, lacunas e porta velha. Se Jerusalém representa o homem, logo esta porta velha representa cada um de nós, antes de conhecer Jesus Cristo. Um homem caído, um homem à deriva da maldade, um homem cheio de pecado. E quando eu falo homem, refiro-me à raça humana. Você, eu, cada um de nós, no particular, e a raça humana caída. A porta velha representa o nosso estado deplorável, miserável, ínfimo, antes de conhecermos a Jesus. Na linguagem do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele chama isso de velho homem. É o que ele diz em Romanos capítulo 6 e verso de número 6. Sabendo isto, que o nosso
velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E por mais que Paulo tenha dito que este velho homem, esta velha porta tenha sido crucificada, ainda assim ele não morreu. Este velho homem não morreu. Ele continua vivo dentro de você. Pois quando falamos sobre crucificação, a morte na cruz não era uma morte imediata. Quem morria na cruz não morria imediatamente assim que era levantado e pregado. A morte na cruz era dolorosa, era um sistema de castigo. Há relatos históricos, antropológicos, arqueológicos, de historiadores, que vão dizer que existiam pessoas que chegavam a ficar 15 dias pendurado na cruz. Jesus foi o único que bateu recorde. Com 3 horas, ele morreu. O único que conseguiu morrer rápido, mas a morte de cruz não é uma morte imediata. Logo, se este velho homem, dentro de mim, dentro de você, ele foi crucificado, segundo a ótica de Paulo, este velho homem, ele não morreu. Está meio sonolento, meio enfraquecido, porque quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, conforme escreveu o escritor de Gênesis, capítulo de número 1, e verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E quando olhamos este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, segundo Salomão em Eclesiastes 7:29, este mesmo homem, que é imagem e semelhança, ele também foi criado reto. É o que Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 29. Porém, João, o apóstolo, no seu evangelho, no capítulo de número 3 e verso de número 19, diz que este homem, a imagem, este homem, a semelhança, este homem reto, resolveu amar mais as trevas do que a luz. E quando você e eu, criado à imagem, a semelhança de Deus, reto, porque Deus nos cria reto, nós vamos ver que ao amar as trevas mais do que a luz, nós nos desumanizamos, nós nos bestializamos, nós viramos uma coisa, algo, não somos mais seres humanos. Este camarada que não crê mais em Deus, que resolveu amar as trevas, que resolveu pular para fora de Deus, ele se torna um ego absoluto em oposição a Deus. Ele começa a ser um concorrente de Deus, para ver qual vontade vai prevalecer, a tua vontade, ó Deus, ou a minha vontade, pois eu quero que seja feita a minha vontade aqui na terra, e não a tua vontade aqui na terra, mas a minha vontade eu quero que ela prevaleça. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é presunção, isso é a escolha de um ego absoluto. Essa é a escolha de uma pessoa que passa a viver em trevas. Agora, quando nós falamos de vontade, significa então que eu não posso desejar, ter vontade? Sim, você pode. Jesus demonstrou qual era a vontade dele. A minha vontade, Pai, é para o Senhor passar de mim esse cálice. Se pudesse, eu não queria passar por esse momento. Tem como a gente adiantar o filme da minha vida e pular para a próxima parte? Para a próxima fase? Tem como eu ir para o outro lado e não passar? Tem como tirar essa parte da minha vida do roteiro? Eu não quero viver isto. Entretanto, Deus, meu Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
A minha vontade, Deus, é a seguinte: essa. Eu gostaria que fosse feito assim. Eu penso que o correto é assado. Eu seguiria desta forma, entretanto, Deus, eu não gostaria que fosse feita a minha vontade, mas a tua. Então, se a minha não se encaixa no teu propósito, me ajuda a esquecê-la e me leva para o caminho do teu propósito. Essa deve ser a nossa oração. E esse que resolveu amar mais as trevas, que abriu a lacuna, que abriu a porta velha, que permite o homem velho voltar à tona, e permite esse homem caído, desconfigurado, bestializar, dominar, ele acha que tem vida, mas não está vivo. Por isso, em João capítulo de número 3, verso de número 18, nós vamos ver: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens resolveram amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se este que resolveu amar mais as trevas, abrir a lacuna da porta velha, viver como um velho homem desconfigurado, bestializado, não tem vida, o que ele tem? Vida acumulativa. Pois quando você e eu olhamos para a lagartixa, e você vai matar uma lagartixa, dá uma chinelada na lagartixa, o rabo dela se desloca, e o rabo começa a mexer, e mexe com muita intensidade, com muita potência, com muita força. Mas se você continuar olhando para o rabo da lagartixa, ele vai perdendo a intensidade do movimento. E o que é isto? Energia acumulativa. A raça humana provém de Deus, mas resolveu sair de Deus. Então o que esta pessoa supostamente vive é uma energia acumulativa. Só se tem vida quando você se depara com a cruz do Cristo. Só se tem vida quando você recebe o perdão através do sacrifício vicário do sangue de Jesus. Só se tem vida quando Ele perdoa as suas chagas, troca as suas vestes e coloca você de volta nos braços do Pai. Aí você continua vivendo e passa a ter vida, e vida em abundância. Do contrário, é energia acumulativa. O que é interessante é que esse ser, a imagem, semelhança, reto, que resolveu amar mais as trevas do que a luz e se bestializou, Deus dá uma incumbência para ele. A incumbência de dominar, a incumbência de administrar tudo que está neste planeta Terra. A responsabilidade é do homem. Quando eu falo homem, raça humana, eu estou englobando os dois gêneros. A raça humana deve administrar o seu tempo, a sua vida, as suas finanças, os seus bens e todos os elementos da matéria, da natureza. Deus outorgou ao homem, Deus colocou essa responsabilidade ao homem para poder cuidar, zelar, administrar e governar. Porém, quando você e eu pulamos para fora de Deus, amamos mais as trevas do que a luz, vivemos de modo bestializado, eu passo a governar segundo a mim, e não segundo Deus, porque todo ser humano, ao ser criado, precisa de uma referência. Para que você seja uma boa mãe, é necessário ter uma mãe. E se a sua mãe não foi tão boa, os erros dela servem para você não cometer os mesmos erros quando você for mãe. A mesma coisa acontece com o pai. Então precisamos de uma referência materna, uma referência paterna. Como é que eu sei o que é perdão se ninguém nunca me perdoou? Eu preciso de uma referência de perdão. Eu preciso de uma referência de amor. Como é que eu vou dar amor se eu nunca recebi amor? Por isso, ame o teu próximo como a ti mesmo. A referência para amar o outro sou eu. E por que eu amo a mim? Porque Deus resolveu me amar. E a referência para amar a mim é o amor de Deus a mim. Nós precisamos de referência para governar a casa, para governar a família, administrar bem o tempo, as finanças e toda a terra.
nós precisamos de uma referência, a referência ao próprio Deus e o seu reino. Porém, quando eu me bestializo, quando eu pulo para fora de Deus, a referência não é mais Deus, o seu reino. A referência passa a ser eu, e eu começo a governar segundo a minha vontade e o que eu acho que é certo, e não mais o que é bem para o bem comum. É por isso que nós temos violência. E se você, por exemplo, conversar com aquele que executa pessoas em determinadas facções, aquele que é o assassino, aquele que tira da rota, você vai ver que ele vai falar assim para você: eu só matei quem merecia, eu só matei quem era culpado, inocente eu não matei. Se acha no direito de tirar a vida de alguém, porque ele está analisando segundo a sua ótica: este merece morrer, este não merece morrer, este merece viver e aquele não merece viver. Então eu analiso segundo a minha ótica, eu me torno uma referência. Logo, é o que eu disse aos irmãos: ego absoluto em referência a Deus. Eu me torno um ego em oposição a Deus. Agora, Deus não é só o Senhor que pode tirar e dar vida, eu também. Se eu quiser deixar vivo, eu deixo, se eu não quiser, eu mato. Eu olho segundo a minha ótica. É por isso que temos crimes, corrupção, violência, guerra, feminicídio, genocídio, nação invadindo outra, um capitalismo desenfreado que vai invadir tal terra, vai pegar lá os recursos naturais daquela terra. Temos ouvido discursos similares assim nas mídias por aí. Se for necessário usar inclusive o serviço militar, vamos usar, mas nós vamos dominar ali, vamos controlar isso, aquele canal também, aquilo outro. O que é isto? É a análise da ótica segundo a minha referência. O pior é que ainda pessoas desse tipo se colocam no lugar de Deus e falam em nome de Deus. Isso é se endeusar. Isso é se divinizar. Quando eu pulo para fora de Deus, eu me torno um Deus para mim mesmo. Essa é a porta velha. Este é o velho homem. Porém, quando aquele que está em Cristo, que fecha as lacunas, ele faz como Paulo escreveu em Colossenses capítulo de número 3 e verso de número 15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Então vamos lá, você vai analisar um conflito entre dois irmãos, entre duas irmãs, entre o marido e a mulher, um conflito entre a família, está lá, o caos. Qual que é o critério de análise para você então tentar apaziguar aquele caos? Não é gasolina. Não são as suas palavras e nem o teu sentimento, porque é a tua mãe. Não é. Paulo diz aqui, a paz de Cristo deve ser o juízo no coração de vocês. Não é para você tacar mais fogo. O critério de análise para poder apaziguar de um cristão é a paz. Jesus não veio trazer guerra. Jesus veio trazer a paz. Entretanto, quem tem Jesus já é um alvo declarado. Ele acabou se colocando numa guerra, porque vão passar a nos odiar. E Paulo então continua: visto que foram chamados para viver em paz, não é debaixo de contenda, nem arrumando confusão, porque tem gente que não vê a hora de surgir uma oportunidade para poder dar uma cutucada no fulano. Percebeu uma brecha ali, ó, pum, aí o velho homem já aparece e já aproveita e dá uma cutucada no fulano, porque tem alguma coisa que está engasgado aqui, e eu preciso falar. E aí fala, aí cria aquele climão. Aí um começa a denegrir a imagem do outro. Critério de análise de um cristão: paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque na trajetória da nossa vida existe uma cruz. Existe Jesus. E numa das voltas do planeta Terra, possa ser que você e eu nos deparemos com essa cruz.
E quando essa cruz ela é erigida, ela desperta interesse, ela chama atenção. Por isso Paulo vem dizer que não aprouve a Deus salvar o mundo pela sabedoria, mas aprouve a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E qual é essa loucura? E Jesus em João capítulo 3 vai dizer que importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, ele vai chamar a atenção do mundo. Em um determinado momento da nossa vida, da nossa peregrinação, nós nos deparamos com essa cruz. E aí o sangue de Jesus nos purifica do pecado. O sangue de Jesus lava as nossas vestes e nos tornamos regenerados, aptos para viver ao lado do Pai. O sangue de Jesus reconstrói a ponte que foi destruída quando eu resolvi pular para fora de Deus. Como a parábola de Jesus, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Para que vocês tenham vida e abundância e produzam frutos, vocês têm que estar ligados em mim. Tem gente que não quer estar ligado em Jesus para produzir. Então, para poder mortificar o velho homem, fechar a lacuna da porta velha, vencer o ego absoluto em concorrência a Deus, é necessário dobrar o joelho e se achegar aos pés da cruz. Reconhecer que somos miseráveis, como escreveu Paulo, quando se deparava com seu velho homem. Ele escreve em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? E quando falamos de morte aqui, não é só morte física, mas um ego absoluto que vive segundo as suas paixões, vai usar entorpecentes, álcool e tantos outros elementos, e mata a célula, mata a glândula, desconfigura o ser. Morte. Quando Paulo fala de morte, não é só a morte física literal, mas quando você é uma besta, por causa do pecado, você e eu nos bestializamos, geramos morte. Casamento se destrói, filhos deixam de conversar com o pai e com a mãe, porque nos tornamos uma coisa. Mas com Jesus, nós começamos a pedir perdão, mesmo tendo razão. A nossa briga não é mais para ver quem tem razão. Agora a nossa briga é para ver quem é que pede perdão primeiro. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Eu não ouvi nenhum amém. As irmãs, porque coitado dos homens, né? Eu aprendi que às vezes eu estou errado e às vezes a Daniela está certa. Às vezes eu estou errado e às vezes ela está certa. Então, nossa briga tem que ver para ver quem vai pedir perdão primeiro. E isso não é só para cônjuge. Para filho também. Porque tem pai que não pede perdão para filho. Só porque é pai. E ele se acha no direito de oprimir. De pastor para com líder. De líder para com o pastor. Para aquela pessoa no caixa que passou na sua frente. Aí você vai chamar ela. Ela fala, não, mas eu cheguei aqui primeiro. Não, filho, eu só estou te pedindo perdão por ter atrapalhado você de entrar primeiro. Nós temos que surpreender, irmãos. É isso que Jesus quer dizer. Se te obrigarem a andar uma milha, ande com ele 2. Surpreenda. Faça o que ninguém está esperando que você faça. Surpreenda. Este é o novo homem. Esta é a nova criatura. Entretanto, este mesmo Paulo, quando fracassava, ele lamentava.
E ele chegou a dizer que o salário do pecado é a morte, porque é isso que este homem bestializado, este homem que é um ego absoluto, este homem que pulou para fora de Deus, que vive abrindo a porta velha, este homem ele gera morte por onde passa, porque o salário do pecado é a morte, e mesmo crucificado, vai chegar um momento que lá na cruz, esse velho homem, ele vai resolver falar. E quando este velho homem falar na sua orelha, aos seus ouvidos, no seu intelecto, a ação deste velho homem vai surgir em formato de tentação. Então ele vai falar: quando você vivia em tal lugar, não era assim. Você lembra que antes de você ser crente, não tinha essas confusões na tua família? Você se recorda que vocês eram mais unidos? Então me parece que estar na igreja não adianta muito. Lembra que você tinha mais momentos alegres, felizes? Por que então não dar uma escapadinha, sair? Não tem problema. Vai conversar. Formato de tentação. E o que é a tentação? A tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Repito, o que é tentação? Tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Então, se o velho homem falou, e você se depara em algo que parece ser melhor que a vontade de Deus, está tentado. Vigia, fecha a cortina, empurra a porta, tranca esta porta. Quando Paulo se encontrava na condição de tentado, por causa do seu velho homem, Paulo então esmurrava o seu corpo, é o que ele diz, em 1 Coríntios capítulo de número 9, verso de número 27, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, mesmo eu não venha a ser reprovado. Esmurrar não é literal, mas o que Paulo está querendo dizer, eu vou me esforçar para não ceder à tentação e à lábia desse tentador. Mas quando ele fracassava, ele lamentava e dizia em Romanos 7:21, então eu acho essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O reconhecimento faz toda a diferença. Saber quem você é. O verdadeiro santo é aquele que sabe quem é. É aquele que sabe que é pecador. Porque aquele santo que acha que não é pecador, mas é santo, esse não é o santo, esse é arrogante. Esse é arrogante. O verdadeiro santo é o que sabe que é pecador, miserável e precisa da graça de Deus. Este é o santo. E qual a solução para fecharmos essa porta e vencermos esse velho homem? Então Paulo orienta. Efésios capítulo de número 4, verso de número 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então vamos lá, irmão, o que é despojar? Despojar é tirar. Você chega em casa agora, depois do culto, você vai despojar-se dessa roupa, e vai colocar uma roupa mais leve para ficar de boa, almoçar, assistir alguma coisinha, e depois dormir para amanhã. Isso é despojar. Despojar é tirar. Então, em outras palavras, o que Paulo está falando é tira esse velho homem, mas como ele está ali, ele está vivo, faz parte de você, não tem como tirar de você o que é seu. Isso é subjetivo. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: corta o barato do cara. Toda família tem isso aí.
Toda família tem aquele chato. Ah, vamos para a pizzaria. Ah, não. Vai comer pizza de novo? Não é você que está na dieta, é você que fica chamando a atenção de todo mundo, vai gastar de novo. Não é melhor a gente ir para casa porque está chovendo, ou porque está frio, ou porque está calor. É o chato. O que ele está fazendo? Cortando barato. O que Paulo está querendo dizer é: seja um chato com o velho homem. Corta o barato dele. Não deixe ele ficar falando mais alto. Com o velho homem você tem que ser intolerante. Com o velho homem você tem que ser ignorante. Com o velho homem você tem que mandar ele calar a boca e ficar no lugar dele. Porque se você ouvir mais do que alguns segundos, ele vai te conquistar. E ele vai fazer você cair. Então corte o barato do velho homem. Isso é despojar. Aí Paulo continua: e se renove no espírito. E o que é renovar? Renovar é trazer sentido. Então chega uma pessoa: ah, pastor, porque o meu casamento está muito turbulento, eu gostaria de conversar com o senhor e com a pastora para nós falarmos sobre o nosso casamento, porque está um caos, pastor, está muito difícil viver, está muito complicado. Se você quer renovar o casamento, na verdade o que você busca é um sentido no casamento, porque o casamento não faz mais sentido. Não faz mais sentido dormir na mesma cama, estar debaixo do mesmo teto, falar com a mesma pessoa, perdeu a graça. Então eu preciso de sentido, pois quando há o sentido, há a permanência. Quando há o sentido, há a alegria. É por isso que você pinta a casa, é por isso que vocês, mulheres, por exemplo, cortam o cabelo, tem roupa nova, sapato novo, bolsa nova e pinta a unha, porque quando você se sente acabada, você precisa de um sentido. Porque quando você se olha no espelho e se acha feia, perdeu o sentido. Aí não se acha mais atraente, mais bonita, mais agradável. Na verdade, perdeu o sentido. Aí você dá aquela repaginada. Gasta. Então o que é renovar? É buscar sentido. Busque o sentido, já que Paulo está falando de renovar no espírito, busque o sentido da salvação de novo. O que é a salvação? Se tu não sabe, vem para a escola Primeiros Passos. A gente fala de salvação, porque a igreja não prega mais sobre salvação, né? É só como você ser milionário, bilionário, receber, dar que você vai receber. Então, se você quiser saber mais sobre salvação, aqui ainda a gente fala. Então, vem para a escola Primeiros Passos. Traga sentido à salvação, sentido ao pecado, sentido à existência, sentido a ser nova criatura. As bases da fé cristã. Isso é renovar. E Paulo diz: vos revistais do novo homem, já que despojar é tirar, se revestir é colocar sobre. Em outras palavras, se o açúcar branco refinado faz mal, substitua pelo demerara, ou pelo mascavo, ou pelo adoçante, ou não coloca mais açúcar. Em outras palavras, quando Paulo diz revistais, ele está falando substitua isto por aquilo. Então aquilo que é do velho homem, você vai substituir pelas características do novo homem, já que o velho homem traz confusão, não é calmo, não é manso. Substitua pelo novo homem, que é calmo, resolve falar mais baixo. Então, princesa, posso falar? Quando você se acalmar, aí eu falo, porque eu não quero que você fique mais nervosa agora. Ela falou: o que te deu? Você bebeu? Substitua uma coisa em relação à outra. Então, quem nós somos? Nós não somos uma porta velha. Nós somos nova criatura. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, não é mais porta velha. É uma nova criatura, e as coisas velhas, o velho homem, essa porta velha, já se passou. E eis que tudo se fez novo. Mas pastor, então você não queria ser uma porta velha? Sim, irmãos, eu gostaria, mas em que sentido? Eu gostaria que as pessoas olhassem para nós e falassem assim: puxa, aquela igreja ali,
Tem pessoas lá dentro que eu conhecia antes de frequentar lá a igreja. Era terrível. Mas agora é outra pessoa, dá gosto de estar do lado dela. Isso é avivamento. O verdadeiro avivamento não necessariamente te dá dons do Espírito, mas o verdadeiro avivamento muda a tua vida. De água para vinho. E essa é minha oração. Para que você e eu sejamos uma porta de referência, de mudança. Um marco histórico, onde as pessoas possam ver nitidamente que Deus existe, que Deus salva, que Deus perdoa, que Deus alimenta, que Deus cura. Esta é a minha oração. Que Deus os abençoe.